Opa! Como é bom receber você por aqui. Espero que este audiolivro te ajude no seu processo de expansão de consciência. E se você conhece alguém que também possa gostar desse tipo de conteúdo, compartilhe com essa pessoa, se inscreva e curta o meu canal. Me ajude a expandir essa corrente de luz. Gratidão e vamos à leitura de hoje! Capítulo 4, Papel da Ciência na Gênese, número 13. Todas as religiões estão de acordo sobre o princípio da existência da alma, sem todavia demonstrá-lo, mas não se põe de acordo nem sobre a sua origem, nem sobre o seu passado, nem sobre o seu futuro, sobretudo, nem naquilo que é essencial sobre as condições das quais depende de sua sorte futura. Elas fazem, na maioria de seu futuro, um quadro imposto de crenças de seus adeptos que não pode ser aceito senão pela fé cega, mas não pode suportar um exame sério. O destino que dão à alma, estando ligado em seus dogmas, às ideias que se fizeram do mundo material e do mecanismo do universo nos tempos primitivos, é inconciliável com o estado dos conhecimentos atuais, não podendo, pois, senão, perder ao exame e à discussão, acham mais simples proscrever um e outro. 14. Dessas divergências relativas ao futuro do homem, nasceram a dúvida e a incredulidade. Todavia, a incredulidade deixa um vazio penoso. O homem encara com ansiedade o desconhecido onde, cedo ou tarde, deverá entrar fatalmente. A ideia do nada gela-o a sua consciência. Lhe diz que, além do presente, há para ele alguma coisa. Mas o quê? Sua razão desenvolvida não lhe permite mais aceitar as histórias que embalaram a sua infância. Tomar a alegoria pela realidade. Qual é o sentido dessa alegoria? A ciência rasgou um canto do véu, mas não lhe revelou o que mais importa saber. Ela interroga em vão. Ninguém lhe responde de maneira peremptória a própria para acalmar as suas apreensões. Por toda a parte encontra a afirmação se chocando contra a negação, sem provas mais positivas de uma parte e da outra, daí a incerteza e a incerteza sobre as coisas da vida futura. Faz com que o homem se arroje com um certo frenesi sobre as coisas da vida material. Tal é o inevitável efeito das épocas de transição. O edifício do passado desmorona e do futuro não está ainda construído. O homem está como o adolescente que não tem mais a crença ingênua dos primeiros anos e não tem ainda os conhecimentos da idade madura. Não tem senão vagas aspirações que não sabe definir. 15. Se a questão do homem espiritual permaneceu até os nossos dias no estado de teoria, foi porque faltaram os meios de observação direta que se teve para constatar o estado do mundo material e o campo permaneceu aberto às concepções do espírito humano. Enquanto o homem não conheceu as leis que regem a matéria e não pôde aplicar o método experimental, errou de sistema em sistema com relação ao mecanismo do universo e à formação da Terra. Isso ocorreu tanto na ordem moral quanto na ordem física. Para fixar as ideias, tem faltado o elemento essencial, o conhecimento das leis do princípio espiritual. Esse conhecimento estava reservado para a nossa época, como das leis da matéria foi obra dos 2 últimos séculos. 16. Até o presente, o estudo do princípio espiritual, compreendido na metafísica, foi puramente especulativo e teórico. No espiritismo, é todo experimental. Com a ajuda da faculdade medianímica mais desenvolvida de nossos dias e, sobretudo, generalizada e melhor estudada, o homem se acha na posse de um novo instrumento de observação.
A mediunidade foi para o mundo espiritual o que o telescópio foi para o mundo astral e o microscópio para o mundo dos infinitamente pequenos. Permitiu explorar, estudar, por assim dizer, diviso, suas relações com o mundo corpóreo, isolar no homem vivente o ser inteligente do ser material e de vê-los agirem separadamente. Uma vez em relação com os habitantes desse mundo, pôde-se seguir a alma em sua caminhada ascendente, em suas migrações, em suas transformações. Pôde-se, enfim, estudar o elemento espiritual. Eis o que faltava aos precedentes comentaristas da Gênese, para compreendê-la e retificar-lhes os erros. 17. O mundo espiritual e o mundo material, estando em contato incessante, são solidários um com o outro. Ambos têm sua parte de ação na Gênese. Sem o conhecimento das leis que regem o primeiro, seria tão impossível construir uma Gênese completa quanto é a um estatutário dar vida a uma estátua. Somente hoje, se bem que nem a ciência material nem a ciência espiritual tenham dito a sua última palavra, o homem possui os dois elementos próprios para lançar luz sobre esse imenso problema. Eram indispensáveis, necessariamente, essas duas chaves para se chegar a uma solução, mesmo aproximada. Capítulo 5. Sistemas do mundo antigo e moderno. 1. A ideia primeira que os homens fizeram da Terra, do movimento dos astros e da constituição do universo, deve ter sido em sua origem unicamente baseada no testemunho dos sentidos, na ignorância das mais elementares leis da física e das forças da natureza, não tendo senão a sua visão limitada como meio de observação. Não podiam julgar senão pelas aparências. Vendo o sol aparecer pela manhã em um lado do horizonte e desaparecer à tarde do outro lado oposto, disto concluíram naturalmente que ele girava em torno da terra, ao passo que esta ficava imóvel. Sem se tivesse dito, então, aos homens que ocorre ao contrário. Eles teriam respondido que isso não poderia ser, porque teriam dito: vemos o sol mudar de lugar e não sentimos a terra mover-se. 2. A pouca extensão das viagens, que raramente ultrapassam os limites da tribo ou do vale, não podia permitir a constatação da esfericidade da terra. Aliás, como supor que a terra pudesse ser uma bola? Os homens não teriam podido se manter senão sobre o ponto mais alto e, supondo-a habitada em toda a sua superfície, como teriam podido viver no hemisfério oposto, com a cabeça para baixo e os pés para cima? A coisa teria parecido ainda menos possível com o movimento de rotação. Quando se vê ainda em nossos dias, quando se conhece a lei da gravitação, pessoas relativamente esclarecidas que não compreendem esse fenômeno, não deve espantar que os homens dos primeiros tempos não a tenham mesmo suposto. A Terra, que era, pois, para eles, uma superfície chata circular, como uma mó de moinho, se estendendo a perder de vista na direção do horizonte, daí a expressão usada, ir ao fim do mundo. Sem limites, sua espessura, seu interior, sua face interior, o que havia abaixo eram o desconhecido. Nota de rodapé. A mitologia hindu ensinava que o astro do dia se despojava à tarde de sua luz
e atravessava o céu. Durante a noite, como uma face escura, a mitologia grega representava o carro de Apolo, puxado por 4 cavalos. Anaximandro de Mileto sustentava, de acordo com Plutarco, que o Sol era uma carroça cheia de um fogo muito vivo que escaparia por sua abertura circular. Epicuro, segundo uns, teria emitido a opinião de que o Sol se acendia de manhã e se apagava à tarde nas águas do oceano. Outros pensam que ele fazia desse astro uma pedra pome, aquecida ao estado de incandescência. Anaxágoras o considerava um ferro quente do tamanho do Peloponeso. Singular observação. Os antigos eram tão invencivelmente levados a considerar o tamanho aparente desse astro como real, que perseguiram esse filósofo temerário por ter atribuído um tal volume ao astro do dia. E foi necessária toda a autoridade de Péricles para salvá-lo de uma condenação à morte e comutar essa para uma sentença de exílio. Flammarion, Estudos e Leituras sobre a Astronomia, página 6. Quando se vêem tais ideias manifestadas no V século antes da era cristã, ao tempo de maior florescimento da Grécia, não se pode admirar dos que fizeram os homens das primeiras idades sobre o sistema do mundo. 3. O céu aparecendo sobre uma forma côncava era, segundo a crença vulgar, uma abóboda real cujas bordas inferiores repousavam sobre a terra e lhe marcavam os limites. Vasta cúpula da qual o ar enchia toda a capacidade, sem nenhuma noção do infinito e do espaço, incapazes mesmo de concebê-los, os homens figuravam essa abóbada formada de matéria sólida, daí o nome de firmamento, que sobreviveu à crença e que significa firme, resistente, do latim firmamentum, derivado de firmus e do grego hermatos, firme, sustentáculo, suporte, ponto de apoio. 4. As estrelas das quais não podia supor a natureza eram simples pontos luminosos mais ou menos gordos pregados na abóbada, iguais a lâmpadas suspensas dispostos sobre uma única superfície e, por conseguinte, todas as mesmas distâncias da Terra. Do mesmo modo que são representados no interior de certas cúpulas pintadas de azulado para figurar o azul dos céus. Se bem que hoje as ideias sejam outras, o uso de antigas expressões se conservou. Diz-se ainda, por comparação, a abóbada estrelada sob a calota do céu. 5. A formação das nuvens pela evaporação das águas da terra era, então, igualmente desconhecida. Não podia vir ao pensamento que a chuva que cai do céu tivesse a sua origem na terra, de onde não se via a água subir. Daí a crença da existência das águas superiores e das águas inferiores, das fontes celestes e das fontes terrestres, dos reservatórios situados nas altas regiões, suposição que concordava perfeitamente com a ideia de uma abóbada sólida capaz de mantê-los. As águas superiores, se escapando pelas fissuras da abóbada, caíam em chuva e, segundo essas aberturas, eram mais ou menos extensas. A chuva era suave ou torrencial e diluviana. 6. A ignorância
completa do conjunto do universo e das leis da natureza que o regem, da constituição e da destinação dos astros, que, aliás, parecem tão pequenos em comparação com a Terra, deveu necessariamente fazer considerar esta a coisa principal, o objetivo único da criação, e os astros como acessórios criados unicamente em intenção dos seus habitantes. Esse preconceito se perpetuou até os nossos dias, malgrado as descobertas da ciência que mudaram para o homem o aspecto do mundo. Quantas pessoas creem ainda que as estrelas são ornamentos do céu para recrear a vista dos habitantes da terra? 7. Não tardou em que perceber o movimento aparente das estrelas que se movam em massa do Oriente para o Ocidente, erguendo-se à tarde e deitando-se pela manhã, conservando as suas posições respectivas. Essa observação não teve durante longo tempo outra consequência senão a de confirmar a ideia de uma abóboda sólida, arrastando as estrelas em seu movimento de rotação. Essas ideias primeiras, ideias ingênuas, foram durante longos períodos seculares o fundo das crenças religiosas e serviram de base para todas as cosmogonias antigas. 8. Mais tarde compreendeu-se pela direção do movimento das estrelas e o seu retorno periódico na mesma ordem que a abóboda celeste não podia ser simplesmente uma semisfera pousada sobre a Terra, mas uma esfera inteira oca no centro do qual se encontrava a Terra, sempre chata, ou mais ou menos convexa, e habitada somente em sua superfície superior. Já era um progresso. Mas sobre o que estava pousada a Terra, seria inútil relacionar todas as suposições ridículas concebidas pela imaginação desde as dos indianos, que a diziam levada por 4 elefantes brancos e estes sobre as asas de um imenso abutre. Os mais sábios confessavam que nada sabiam a respeito. 9. Entretanto, uma opinião geralmente difundida nas teogonias pagãs colocava nos lugares baixos, ou seja, nas profundezas da terra ou abaixo, não se sabia mais a morada dos condenados, chamada inferno, quer dizer lugares inferiores, e nos lugares altos, além das regiões das estrelas, a morada dos felizes. A palavra inferno se conserva até os nossos dias, embora tenha perdido seu significado etimológico, desde que a geologia desalojou o lugar dos suplícios eternos das entranhas da Terra e que a astronomia demonstrou que não há nem alto nem baixo no espaço infinito. 10. Sob o céu limpo da Caldeia, da Índia e do Egito, berço das mais antigas civilizações, pôde-se observar o movimento dos astros com tanta precisão quanto permitia a ausência de instrumentos especiais. Viu-se primeiro que certas estrelas tinham um movimento próprio, independente da massa, o que não permitia mais supor que estivessem pregadas na abóbada. Foram chamadas de estrelas errantes ou planetas para distingui-las das estrelas fixas. Calcula-se o seu movimento e os seus retornos periódicos. No movimento diurno da abóbada estrelada, nota-se a imobilidade da estrela polar, ao redor da qual as outras descreviam em 24 horas círculos oblíquos paralelos mais ou menos grandes,
segundo a sua distância da estrela central. Esse foi o primeiro passo para o conhecimento da obliquidade do eixo do mundo. As viagens mais longas permitiam observar a diferença dos aspectos do céu, segundo as latitudes, as estações, a elevação da estrela polar acima do horizonte, variando com a latitude. Pôs sobre o caminho da redondeza da Terra. Foi assim que, pouco a pouco, se fez uma ideia mais justa do sistema do mundo. Cerca de 600 antes de Jesus Cristo, Tales de Mileto, Ásia Menor, descobre a esfericidade da Terra, a obliquidade da eclíptica e a causa dos eclipses. Um século mais tarde, Pitágoras de Samos descobre o movimento diurno da Terra sobre o seu eixo, seu movimento anual ao redor do Sol, e liga os planetas e os cometas ao sistema solar. 160 anos antes de Jesus Cristo, Hiparco de Alexandria, Egito, inventa o astrolábio, calcula e prediz os eclipses, observa as manchas solares, determina o ano trópico, a duração das revoluções da Lua. Por preciosas que fossem essas descobertas para o progresso da ciência, necessitaram quase 2000 anos para se popularizarem. As ideias novas não tendo, então, para se propagarem, senão raros manuscritos, permaneceram o quinhão de alguns filósofos que as ensinavam aos discípulos privilegiados, as massas que ninguém cuidava de esclarecer. Delas nada aproveitaram e continuaram a nutrir-se das velhas crenças. 11. Perto do ano 140 da era cristã, Ptolomeu, um dos homens mais ilustres da escola de Alexandria, combinando as suas próprias ideias com as crenças vulgares e algumas das mais recentes descobertas astronômicas, compõe um sistema que se pode chamar misto, que leva o seu nome e que durante quase 15 séculos foi o único adotado no mundo civilizado. Segundo o sistema de Ptolomeu, a Terra é uma esfera no centro do universo. Ela se compõe de 4 elementos: a terra, a água, o ar e o fogo. Era a primeira região dita elementar. A segunda região, dita etérea, compreendia 11 céus ou esferas concêntricas girando ao redor da Terra, a saber, o céu da Lua, o de Mercúrio, o de Vênus, o do Sol, de Marte, de Júpiter, de Saturno, das estrelas fixas, do primeiro cristalino, esfera sólida transparente, do segundo cristalino e, enfim, do primeiro móvel que dá o movimento a todos os céus inferiores e os leva a fazerem uma revolução em 24 horas. Além dos 11 céus, estava o Empyrean, morada dos felizes, assim chamada do grego Pyr, que significa fogo, porque se acreditava essa região resplandecente de luz como fogo. A crença em vários céus superpostos prevaleceu por longo tempo, mas variava-se sobre o número. O sétimo era geralmente considerado mais elevado, daí a expressão ser arrebatado ao sétimo céu. São Paulo disse que tinha sido levado ao terceiro céu. Independentemente do movimento comum, os astros tinham, segundo Ptolomeu, movimentos próprios, mais ou menos consideráveis, segundo a sua distância do centro. As estrelas fixas faziam uma revolução em 25.816 anos. Essa última avaliação denota o conhecimento da precisão dos equinócios, que se realiza com efeito em 25.860 anos.
12. No começo do 16º século, Copérnico, célebre astrônomo, nascido em Thun, Prússia, em 1472, morto em 1543, repete as ideias de Pitágoras, publica um sistema que, confirmado cada dia pelas novas observações, foi favoravelmente acolhido e não tardou em derrubar o de Ptolomeu. Segundo esse sistema, o Sol está no centro. Os planetas descrevem órbitas circulares ao redor deste astro. A Lua é um satélite da Terra. Um século mais tarde, em 1609, Galileu, nascido em Florença, inventa o telescópio. Em 1610, descobre os 4 satélites de Júpiter e calcula as suas revoluções. Reconhece que os planetas não têm luz própria, como as estrelas, mas que são iluminados pelo Sol, que eles são esferas semelhantes à Terra. Observa as suas fases, determina a duração de sua rotação sobre o seu eixo, dá assim, com provas materiais, uma sanção definitiva ao sistema de Copérnico. Desde então, desmorona o alicerce dos céus superpostos. Os planetas foram reconhecidos por mundos semelhantes à Terra e, como ela, sem dúvida, habitados. As estrelas por inumeráveis sóis, centros prováveis de outros tantos sistemas planetários. E o Sol, ele mesmo foi reconhecido por estrela, centro de um turbilhão de planetas que lhe estão sujeitos. As estrelas não estão mais confinadas numa zona da esfera celeste, mas irregularmente disseminadas no espaço sem limites. As que parecem se tocar estão a distâncias incomensuráveis uma das outras. As menores em aparência são as mais distantes de nós. As mais gordas, as que estão mais perto, estão ainda a centenas de milhares de léguas. Os grupos a que se deu o nome de constelações não são senão conjuntos aparentes causados pela distância. Suas figuras são efeitos de perspectiva, como se formam para a visão daquele que está colocado em um ponto fixo de luzes dispersas em uma vasta planície, ou as árvores de uma floresta. Mas esses conjuntos não existem em realidade. Se pudesse se transportar para a região de uma dessas constelações, à medida que se aproximasse, a forma desapareceria e novos grupos se desenhariam à visão. Desde que esses grupos não existem, senão em aparência, o significado que uma crença vulgar supersticiosa lhe atribui é ilusório. E a sua influência não poderia existir senão na imaginação. Para se distinguirem as constelações, deram-se-lhe nomes tais como as de Leão, Touro, Gêmeos, Virgem, Balança, Capricórnio, Câncer, Órion, Hércules, Ursa Grande ou Carro de Davi, Ursa Pequena, Lira, etc., e foram representadas por figuras que lembram esses nomes. A maioria de fantasia, mas que, em todos os casos, não tem nenhuma relação com a forma aparente do grupo de estrelas. Seria, pois, em vão que se procuraria essas figuras no céu. A crença na influência das constelações, das que sobretudo constituem os 12 signos do zodíaco, vem da ideia que ligam ao nome que levam. Se a que é chamada Leão tivesse sido chamada asno ou ovelha, certamente lhe teria sido atribuída uma outra influência.
13. A partir de Copérnico e de Galileu, as velhas cosmogonias foram destruídas para sempre. A astronomia não podia senão avançar e não recuar. A história diz das lutas que esses homens de gênio tiveram que sustentar contra os preconceitos e, sobretudo, contra o espírito de seita, interessados na manutenção dos erros sobre os quais havia fundado a crença que se pensava assentada sobre base inquebrantável. Bastou um instrumento óptico para derrubar uma alicerce de vários milhares de anos, mas nada poderia prevalecer contra uma verdade reconhecida como tal. Graças à imprensa, o público iniciado nas ideias novas começou a não mais se embalar de ilusões e tomar parte na luta. Não era mais contra alguns indivíduos que era preciso combater, mas contra a opinião geral que tomava a defesa da verdade. Quanto o universo é grande em comparação com as mesquinhas proporções que lhe assinalavam nossos pais. Quanto a obra de Deus é sublime quando se vê cumprida segundo as leis eternas da natureza. Mas também quanto tempo, quantos esforços de gênio, quanto devotamento foram necessários para abrir os olhos e arrancar, enfim, a cegueira da ignorância. 14. O caminho estava doramente aberto por onde ilustres e numerosos sábios iriam entrar para completar a obra esboçada. Kepler, na Alemanha, descobre as célebres leis que levam seu nome, com a ajuda das quais reconhece que os planetas não descrevem órbitas circulares, mas elipses, das quais o Sol ocupa um dos focos. Newton, na Inglaterra, descobre a lei da gravitação universal. Laplace, na França, cria a mecânica celeste, a astronomia. Enfim, não é mais um sistema fundado sobre conjecturas ou probabilidades, mas uma ciência estabelecida sobre bases, as mais rigorosas do cálculo e da geometria. Assim, se acha posta uma das pedras fundamentais da Gênese, cerca de 3.300 anos depois de Moisés. Capítulo 6. Uranografia geral. O espaço e o tempo, a matéria, as leis e as forças, a criação primeira, a criação universal, os sóis e os planetas, os satélites, os cometas, a Via Láctea, as estrelas fixas, os desertos do espaço, sucessão eterna dos mundos, a vida universal, diversidade de mundos. O espaço e o tempo. 1. Várias definições do espaço foram dadas. A principal é esta: o espaço é a extensão que separa dois corpos, de onde certos sofistas deduziram que aí onde não há corpos não haveria espaço. Foi sobre o que os doutores em teologia se basearam para estabelecer que o espaço era necessariamente finito, alegando que corpos limitados em certo número não poderiam formar uma sequência infinita e que lá onde os corpos se detêm, o espaço se detém também. Tem-se ainda definido o espaço, o lugar onde se movem os mundos, o vazio no qual atua a matéria, etc. Deixemos nos tratados onde repousam todas essas definições que não definem nada. O espaço é um desses termos que representam uma ideia primitiva e axiomática, evidente por si mesma, e que as diversas definições que dela se pode dar não servem senão para obscurecer. Todos sabemos o que o espaço, todos sabemos o que é o espaço e
não quero senão estabelecer a sua infinidade, a fim de que os nossos estudos ulteriores não tenham nenhuma barreira a opor-se às investigações de nosso objetivo. Ora dito que o espaço é infinito, pela razão de que é impossível supor-lhe algum limite, e que, malgrado a dificuldade que temos em conceber o infinito, todavia não é mais fácil ir eternamente no espaço em pensamento do que nos deter num lugar qualquer, depois do qual não encontraremos nenhuma extensão a percorrer. Para figurarmos o infinito do espaço, enquanto façamos com as nossas faculdades limitadas, suponhamos que partindo da Terra, perdida no meio do infinito, junto de um ponto qualquer do universo, e isso com a velocidade prodigiosa da centelha elétrica, que transpõe milhares de léguas a cada segundo, apenas deixamos este globo. Tendo percorrido milhões de léguas, encontramo-nos em um lugar de onde a Terra não nos aparece mais, senão sob o aspecto de uma pálida estrela. Um instante depois, em seguindo sempre a mesma direção, chegamos perto das estrelas longínquas que distingues com dificuldade da vossa estação terrestre. E dali não somente a terra está perdida para os vossos olhares nas profundezas do céu, mas ainda mesmo o vosso sol, em seu esplendor, está eclipsado pela extensão que nos separa dele. Animados sempre com a mesma velocidade da luz, transporemos sistemas de mundos a cada passo que avançamos na extensão, ilhas de luz etérea, caminhos estelares, paragens suntuosas onde Deus semeou os mundos com a mesma profusão que semeou as plantas nas pradarias terrestres. Ora, faz apenas alguns minutos que caminhamos e já centenas de milhões e de milhões de léguas nos separam da Terra. Milhares de mundos passaram sobre os nossos olhares e todavia escutai. Não avançamos, em realidade, um único passo no universo. Se continuarmos durante anos, séculos, milhares de séculos, milhões de períodos, 100 vezes seculares, e incessantemente com a mesma velocidade da luz, não teremos avançado mais. E isso de qualquer lado que formos e para qualquer ponto que nos dirijamos, desde esse grão invisível que deixamos e que se chama a Terra. Eis o que é o espaço. 2. O tempo, como espaço, é uma palavra definida por si mesma. Dele se faz uma ideia mais justa, estabelecida na sua relação com todo o infinito. O tempo é a sucessão das coisas e está ligado à eternidade, do mesmo modo que essas coisas estão ligadas ao infinito. Suponhamos a origem do nosso mundo nessa época primitiva, em que a Terra não oscilava, ainda sobre o divino impulso, em uma palavra no começo da Gênese. Aí, o tempo não havia ainda saído do misterioso berço da natureza, e ninguém pode dizer a que época de séculos estávamos, uma vez que o pêndulo dos séculos não estava ainda em movimento. Mas silêncio! A primeira hora de uma terra isolada soa ao timbre eterno. O planeta se move no espaço e desde então há entardecer e manhã. Além da terra, a eternidade permanece impassível e imóvel, embora o tempo caminhe para muitos outros mundos. Sobre a terra, o tempo a supre e durante uma sequência determinada de gerações, contar-se-ão os anos e os séculos. Transportemo-nos agora ao último dia desse mundo, na hora em que,
Curvada sob o peso da sua velhice, a terra se apagará do livro da vida para não mais reaparecer. Aqui a sucessão dos acontecimentos se detém. Os movimentos terrestres que mediam o tempo se interrompem e o tempo acaba com eles. Esta simples exposição das coisas naturais que dão nascimento ao tempo o sustentam e o deixam estender, basta para mostrar que, visto sob o ponto de vista que devemos nos colocar para os nossos estudos, o tempo é uma gota d'água que cai da nuvem no mar e cuja queda é medida. Tanto os mundos na vasta extensão quanto os tempos diversos e incompatíveis, fora dos mundos, só a eternidade supre essas sucessões efêmeras e enche mansamente com a sua luz imóvel a imensidade dos céus. Imensidade sem fronteiras e eternidade sem limites. Tais são as duas propriedades da natureza universal. O olhar do observador que atravessa, sem jamais encontrar parada, as distâncias incomensuráveis do espaço e do geólogo que remonta mais além dos limites das idades ou que descem às profundezas da eternidade largamente aberta, onde se perderão um dia, agem de acordo, cada um em sua senda, para adquirir essa dupla noção do infinito, a extensão e duração. Ora, conservando essa ordem de ideias, ser-nos-á fácil conceber que o tempo, não sendo senão o produto das coisas transitórias e dependendo unicamente das coisas que o medem, se tornando os séculos terrestres por unidades, nós os amontoamos milhares sobre milhares, para deles formar um número colossal. Esse número não representaria senão um ponto da eternidade. O mesmo modo que as milhares de léguas, juntando com as milhares de léguas, não são senão um ponto na extensão. Assim, por exemplo, estando séculos fora da vida etérea da alma, poderíamos escrever um número tão grande quanto o equador terrestre e nos supor envelhecidos desse número de séculos, sem que na realidade nossa alma conte um dia a mais e acrescentando a esse número indefinível de séculos uma série longa como daqui ao Sol de números semelhantes ou mais consideráveis ainda, imaginando viver durante a sucessão prodigiosa de períodos seculares representados pela adição de tais números. Quando chegássemos ao tempo, o amontoado incompreensível de séculos que pesasse sobre as nossas cabeças seria como se nada fosse, permaneceria sempre diante de nós a eternidade toda inteira. O tempo não é senão uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível de nenhuma medida do ponto de vista da duração. Para ela não há nem começo e nem fim. É presente para ela. Se os séculos dos séculos são menos do que um segundo em relação à eternidade, o que é a duração da vida humana? A matéria. 3. À primeira vista, nada parece tão profundamente variado, tão essencialmente distinto do que essas diversas substâncias que compõem o mundo. Entre os objetos que a arte ou a natureza fazem diariamente passar sob o nosso olhar, existem dois que acusem uma identidade perfeita ou somente uma igualdade de composição.
Quanta dessemelhança sob o ponto de vista da solidez, da compressibilidade, do peso e das múltiplas propriedades dos corpos, entre o gás atmosférico e o fio de ouro, entre a molécula aquosa da nuvem e a do mineral que forma o arcabouço ósseo do globo. Quanta diversidade entre o tecido químico das plantas variadas que adornam o reino vegetal e dos representantes não menos numerosos da animalidade da terra. Entretanto, podemos colocar como princípio absoluto que todas as substâncias, conhecidas e desconhecidas, por mais dessemelhantes que pareçam, seja sob o ponto de vista da sua constituição íntima, seja sob o aspecto da sua ação recíproca, não são de fato mais do que modos diversos sobre os quais a matéria se apresenta, senão variedades nas quais se transformam sob a direção das forças inumeráveis que a governam. 4. A química, cujos progressos foram tão rápidos depois da minha época, onde os próprios adeptos a relegam ainda no domínio secreto da magia, essa nova ciência que se pode, a justo título, considerar como criança do século observador e como unicamente baseada bem mais solidamente do que as suas velhas irmãs sobre o método experimental. A química, digo eu, fez reparo nos 4 elementos primitivos que os antigos tinham concordado em reconhecer na natureza. Mostrou que o elemento terrestre não é senão uma combinação de substâncias diversas, variadas ao infinito, que o ar e a água são igualmente decomponíveis e o produto de um certo número de equivalentes de gases, que o fogo, longe de ser ele também um elemento principal, não é senão um estado da matéria resultante de movimento universal ao qual está submetida e de uma combustão sensível ou latente. Em compensação, encontrou um número considerável de princípios, até então desconhecidos, que lhe pareceu formar por suas combinações determinadas as diversas substâncias, os diversos corpos que ela estudou e que atuam simultaneamente, segundo certas leis e em certas proporções, nos trabalhos operados no grande laboratório da natureza. Esses princípios foram denominados corpos simples, indicando com isso que os considera como primitivos e indecomponíveis e que nenhuma operação até esse dia poderia reduzi-los em partes relativamente mais simples que eles mesmos. Nota de rodapé. Os principais corpos simples são entre os corpos não metálicos, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono, o fósforo, o enxofre, o iodo, entre os corpos metálicos, o ouro, a prata, a platina, o mercúrio, o chumbo, o estanho, o zinco, o ferro, o cobre, o arsênico, o sódio, o potássio, o cálcio, o alumínio, etc. 5. Mas aí onde se detém as apreciações dos homens, com a ajuda mesmo dos seus mais impressionáveis sentidos artificiais, a obra da natureza continua, onde o vulgo toma a aparência pela realidade, onde o prático ergue o véu e distingue o começo das coisas,
O olhar daquele que pode aprender o modo de ação da natureza não vê nos materiais constitutivos do mundo, senão a matéria cósmica primitiva, simples e una, diversificada em certas regiões na época do seu nascimento, partilhada em corpos solidários durante a sua vida, materiais desmembrados um dia no receptáculo da imensidade pela sua decomposição. 6. Há dessas questões que nós mesmos, espíritos amantes da ciência, não saberíamos aprofundar e sobre as quais não poderíamos emitir senão opiniões pessoais mais ou menos conjecturáveis sobre essas questões. Calar-me-ei ou justificarei a minha maneira de ver, mas esta não é desse número. Aqueles, pois, que estariam tentados em não ver em minhas palavras, senão uma teoria arrojada, direi, abraçai um olhar investigador, a multiplicidade de operações da natureza, e reconhecereis que, se não se admite a unidade da matéria, será impossível explicar. Não direi somente os sóis e as estrelas, mas, sem ir tão longe, a germinação de um grão sobre a terra ou a produção de um inseto. 7. Se observa uma tal diversidade na matéria, é porque as forças que presidiram as suas transformações, as condições nas quais se produziram, sendo em número ilimitado, as combinações variadas da matéria, elas mesmas não poderiam senão ser ilimitadas. Logo que a substância que se considera pertença aos fluidos propriamente ditos, quer dizer, aos corpos imponderáveis, ou que esteja revestida dos caracteres e das propriedades comuns da matéria. Não há em todo o universo senão uma única substância primitiva, o cosmos ou matéria cósmicas dos uranógrafos. Obrigada por ter chegado até aqui. Curta, comente e compartilhe o meu canal. Me ajude a expandir essa corrente de luz. E continue ouvindo no próximo vídeo.